Olá, que alegria poder falar com você mais uma vez. Hoje quero falar sobre algo que talvez ninguém tenha tido coragem de nomear na sua vida, sobre o seu corpo que adoeceu quando a sua alma estava quebrando, e sobre o caminho de volta para a sua inteireza. E o título da nossa mensagem é: Seu corpo guardou o que a sua alma não conseguiu dizer. Versículos bases está em Salmo 147:3, que nos diz: Ele sara os de coração quebrantado e lhes aperta as feridas. E também Salmos 32, versículos 3 e 4, que nos diz: Enquanto me calei, os meus ossos se consumiram pelo meu gemido de todo dia. Olha só, se você já sentiu aquela dor que o médico examina e não encontra a origem, ou conhece alguém assim, fica comigo até o final, porque essa mensagem pode ser o começo de uma cura que você nem sabia que era possível. Existe uma verdade que a ciência vem confirmando há décadas e que a Bíblia já sabia há milênios. O corpo e a alma não são separados. O que acontece em um, acontece no outro. Quando você passa por uma dor muito grande, tipo uma traição, uma perda, um relacionamento que te destruiu por dentro, palavras que te reduziram, uma separação que rasgou a sua identidade, o seu sistema inteiro reage. E não é só a mente, não é só o coração, é o corpo inteiro. Porque o seu corpo é sábio, e quando a dor é grande demais para ser processada, ele faz algo impressionante. Ele guarda, ele armazena nos músculos, na postura, na respiração, nos órgãos, a memória daquilo que doeu demais para ser sentido de frente. E o corpo não mente. Quando a alma grita e ninguém ouve, o corpo começa a falar num único idioma que não pode ser ignorado. A dor, o cansaço, a doença sem causa aparente. E isso não é fraqueza, não é falta de fé, não é coisa da sua cabeça. É o sinal de que algo dentro de você precisa de cuidado e não de julgamento. Mas o que Davi já sabia sobre isso? O Salmo 32 foi escrito por ele depois de um período em que ele guardou tudo dentro. E olha o que ele diz: Enquanto me calei, os meus ossos se consumiram pelo meu gemido de todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, versículo 13 e 4. Davi sentiu no corpo o que estava guardado na alma, os ossos se consumindo, o vigor virando seca. 3.000 anos atrás, ele descrevia com precisão o que hoje a medicina chama de somatização. Mas repara no que acontece depois, quando Davi decide abrir, quando ele para de se calar e começa a confessar, a processar e a soltar. Então te confessei o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. O que não é chorado é carregado, o que não é dito é engolido, mas o que é aberto diante de Deus começa a ser curado. Mas então,
Como que acontece o caminho de volta? Deixa eu te dar 4 passos concretos. Passo número 1, nomear. Dar nome ao que aconteceu sem minimizar e sem defender quem te machucou. O que foi difícil, foi difícil. O que te quebrou. Mas não precisa proteger quem te feriu. Você precisa de honestidade sobre aquilo que fez com você. Passo 2, separar. O que aconteceu com você não é quem você é. O que te fizeram não define o que você vale. A pessoa que te reduziu estava errada. E o que ela disse sobre você não é a verdade sobre você. Você não é o que te aconteceu. Você é quem sobreviveu ao que te aconteceu. Passo 3, devolver. O perdão. Não o perdão que diz que estava tudo bem, mas o perdão que diz: eu não vou mais carregar essa pessoa dentro de mim. Eu devolvo essa dor. Eu me recuso a ser aprisionada por quem já me machucou o suficiente. Perdoar não é fazer um favor para quem te machucou. É abrir a sua própria mão do que estava te destruindo por dentro. E o passo 4, receber. Receber ajuda, receber cuidado, ir ao terapeuta, ao médico, à comunidade de fé e receber de Deus o que talvez você nunca tenha recebido de quem deveria te dar. Amor sem condição, presença sem cobrança e cura sem prazo. Ele sara os de coração quebrantado e lhes aperta as feridas. Salmo 147:3. E não diz que ele ignora as feridas, diz que ele aperta as feridas, como um médico que cuida com presença e com cuidado. Deus não tem pressa com a sua cura, ele tem paciência. E o corpo que aprende a confiar de novo. Quando a alma começa a ser curada, o corpo começa a respirar de novo. Não de uma vez, não da noite para o dia, mas aos poucos, como uma flor que estava fechada e começa a se abrir quando sente que é seguro. O seu sistema nervoso pode aprender a sair do modo de proteção, os seus músculos podem aprender a soltar, a sua respiração pode voltar a ser livre. O que o trauma fechou, a cura pode abrir. O que a dor enrijeceu, o amor pode amolecer. O que o medo paralisou, a segurança pode soltar. Ezequiel 36:26 fala de um coração de pedra que se torna um coração de carne. Deus opera por dentro e o que estava duro, rígido, fechado nas suas mãos pode se tornar suave, vivo e presente de novo. Você foi criado para viver, não só sobreviver, para sentir, para amar, para se mover com leveza pelo mundo. Isso ainda é possível para você. Então acredite, tudo que você tem passado tem uma solução e essa solução está dentro de você. Então não deixe que isso te aprisione, que te machuque, que você venha soltar nesse dia, que você venha voltar a viver intensamente e aprender a ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, conversar com você mesmo diante do espelho e dizer para você mesma que você vai voltar e que você vai realmente se restabelecer. E agora
eu quero estar fazendo uma oração de cura e restauração pela sua vida. Então feche os seus olhos, coloque a mão na região do seu coração e vamos falar com Deus. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e reconheceu algo de si mesma. O Senhor vê o que o olho humano não alcança. O Senhor conhece a origem de cada dor, de cada rigidez, de cada fechamento. O Senhor sabe o que aconteceu e o Senhor sabe o que pode ser restaurado. Que na sua presença chegue nos lugares mais fundos, nos lugares mais fechados por medo, nos lugares que travaram para sobreviver, nos lugares que o corpo guardou porque a alma não conseguia carregar sozinha. Senhor, que o teu amor seja ambiente seguro onde essa pessoa aprende de novo que é seguro existir. Restaura o que foi roubado, devolve o que foi tirado e solta o que foi aprisionado. E que essa pessoa, dia após dia, vá se tornando mais inteira, mais viva, mais ela mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então veja só, antes de você ir, preciso te dizer, buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. Ir ao terapeuta, ao médico, a uma comunidade que cuida de verdade não é falta de fé. Deus cura e muitas vezes Ele cura pelas mãos de quem Ele preparou para te ajudar. E se essa mensagem tocou algo em você, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. A palavra certa, na hora certa, pode ser o começo de uma cura que a pessoa nem sabia que era possível. E deixa eu te pedir, se inscreva no canal A Voz que Motiva, ativa o sininho, toda semana tem uma mensagem aqui para te cuidar e te fortalecer. Então fique com Deus, em nome de Jesus. Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido.